Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, verso 11. Oremos. Querido Deus e Pai, te damos graças por mais um dia de vida que estás nos concedendo. Te damos graças pelo momento que teremos para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por tudo que tens feito por cada um de nós, pelos cuidados, pela proteção, pelos livramentos. Te agradecemos por cada pessoa que acompanha conosco os estudos da Bíblia cada dia e pedimos que Tu os abençoes, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas necessidades que têm, que continuem confiando em Ti e recebendo de Ti as bênçãos e que Teu nome seja glorificado. Pedimos que abençoes, em especial, Ana Assis, Aceu Florentino, Silvana, Jailza Tenório Gomes, Alda Mota, proteja na sua viagem, Luísa Manuel e todos os demais que nos escrevem, os nomes que eles citam pedindo orações, os problemas que têm, que permaneçam confiantes em Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre como estudar a Bíblia. Eu quero agradecer a vocês que responderam, dizendo qual foi a sua primeira Bíblia, quando foi, como foi. E agradecemos a vocês também que agradecem pelos estudos que nós enviamos. E infelizmente algumas pessoas elas não estão conseguindo compartilhar. Não é problema nosso aqui, mas deve ser problema das redes sociais. Às vezes acontece isso e depois volta ao normal. Mas de qualquer forma eu agradeço a todos vocês pela participação no nosso canal. Ontem nós estivemos aqui falando sobre prioridade que nós deveremos dar à palavra de Deus. Muitas pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, para estudar. Mas o tempo somos nós que fazemos. Aquilo que nós dermos prioridade, nós iremos fazer. Então muitas pessoas não dão prioridade à palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus, e então dizem que não tem tempo para estudar a Bíblia. Mas nós precisamos arrumar um tempinho. E ontem nós demos aqui algumas dicas. Nós falamos sobre nós pedirmos a Deus para nos despertar em nós o desejo de estudarmos a Bíblia. Precisamos orar, pedir a Deus, ajuda-me. Eu preciso ter esse desejo, eu preciso sentir prazer em ter a Bíblia na minha mão e lê-la, porque assim Deus estará falando conosco através da sua palavra. E também nós precisamos entregar o nosso tempo a Deus. Nós sugerimos ontem que se a pessoa acorda em determinado horário pela manhã para levantar, para trabalhar, vamos supor 6 da manhã, acorde um pouco antes, 15 para 6, 5 e meia, e aí a primeira coisa a fazer é ter comunhão com Deus, é tomar a Bíblia, ler, orar, meditar e agradecer a Deus. Então este é o começo do dia do relacionamento. E depois então nós falamos também que nós deveremos buscar a presença de Deus, mesmo que nós não estejamos sentindo vontade de buscar a presença de Deus. Então nós temos que insistir para que Deus desperte em nós esse desejo e para que nós tenhamos vontade de estar na presença de Deus. E isso vem através da busca incessante, através da oração. E Deus, com certeza, Ele vai ouvir e vai nos ajudar a termos tempo e sentirmos gosto pela palavra de Deus. E qual é o melhor lugar para nós orarmos, para nós meditarmos na palavra de Deus? Cada um de nós temos um lugarzinho apropriado. Quem sabe no quarto mesmo, quem sabe na sala, quem sabe lá fora no quintal, embaixo de uma árvore. Não importa onde seja, tenha o seu lugar apropriado para você ter a sua comunhão com Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai ajudar a pessoa a encontrar esse lugar especial. Alguém, quem sabe, pode fazer essa leitura, essa meditação dentro do carro antes de sair, e porque ali talvez esteja mais tranquilo. Às vezes em casa não dá para fazer a leitura por causa de alguns problemas, mas Deus ele vai mostrar o melhor lugar. Por exemplo, Jesus está relatado em Marcos capítulo 1, verso 35. Jesus, ele sempre nas madrugadas ele estava orando e ele ia para um lugar sozinho, um lugar retirado ali da onde ele estava no convívio com as pessoas, e sempre antes do sol nascer, Jesus ele já estava em oração.
Você pode ler isso, está relatado em Marcos no capítulo 1 e no verso 35. Este versículo de Marcos 1:35 é um versículo pequeno, mas ele nos ensina muito. Por quê? Porque Jesus se levantava antes do sol nascer, saía antes do sol nascer para um lugar isolado, um lugar tranquilo, longe da correria do dia a dia. Ali ele tinha a oportunidade de passar tempo com o seu pai. Então, se nós pensarmos um pouquinho, imaginarmos essa cena, Jesus acordando pela madrugada, levantando, saindo, indo até esse local para ter a sua comunhão com o Pai. E Jesus então sentado ali à beira do mar da Galileia, ou mesmo, quem sabe, num monte silencioso, conversando com Deus, com seu Pai, antes que as pessoas acordassem. Antes que o mundo despertasse, Jesus já estava buscando a comunhão do Pai. E é isso que nós precisamos fazer se nós quisermos ser fortes espiritualmente. Antes das pessoas da nossa casa se levantarem, nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus. Jesus, como todos nós sabemos, ele era Deus. Ele, se quisesse, poderia fazer qualquer milagre e solucionar qualquer problema para o seu próprio benefício, mas ele nunca fez isso. Ele sempre buscava em Deus, o Pai, a orientação, a direção, o poder para realizar o trabalho daquele dia. Então, esse verso aqui, ele fala especificamente da oração. Jesus levantava a alta madrugada e ia para um lugar sozinho para orar, mas nós vemos que esse verso que fala da oração mostra que esse momento era uma prioridade absoluta para Jesus. Era a prioridade que nós falamos ontem. Ele priorizava a sua comunhão com o Pai. E era ali, naquele local, que Jesus encontrava forças para enfrentar tudo que iria vir naquele dia. E se o próprio Jesus, que é Deus, precisava desse contato, dessa comunhão com o Pai, quanto mais nós, que somos pecadores. O salmista, no Salmos 27, no verso 8, o salmista escreveu: meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Vejam, aqui Deus está convidando, busquem a minha presença. E então Deus espera que a nossa resposta seja, buscarei, pois Senhor, a tua presença. Deus, ele espera que nós ouçamos o seu convite, ouçamos os seus apelos. Como nós temos dito para vocês, Deus, ele nos ama, não importa como é que nós estamos vivendo, o que estamos fazendo, ele nos ama incondicionalmente e ele nos respeita, ele não nos força a buscá-lo, ele apenas convida, busquem a minha presença. Se nós quisermos ser vitoriosos, irmãos, precisamos atender o convite de Jesus, o convite do próprio Pai, Deus, busquem a minha presença. Eu continuo insistindo com cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que acompanham o canal Hora Tranquila, que nós só seremos vitoriosos nas lutas e nos problemas que nós enfrentamos se nós buscarmos a presença de Deus. Sem nós termos comunhão com Ele, um relacionamento com Ele, nós sempre seremos derrotados pelas provações e pelas tentações. Procure então tirar um tempo para ter essa comunhão com Deus. Procure ter um lugar apropriado para falar com Deus e que todos os dias, naquele mesmo horário, você tenha esse hábito de buscar a presença de Deus, falar com Ele, abrir o coração. E Deus, com certeza, Ele ouve toda e qualquer oração. E Ele conhece todas as nossas situações, mas Ele espera que nós o busquemos. Em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, e no verso 11, aqui nós lemos: busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença todo o tempo. Aqui está a chave. Busquem o Senhor de todo o coração. Busquem a sua presença. Se nós, irmãos, ouvirmos esses conselhos, essas orientações da palavra de Deus, nós teremos uma vida espiritual vitoriosa, forte, uma vida espiritual que vai nos garantir
enfrentarmos as lutas, as provações, na certeza de que Deus ele estará conosco e nos dará a vitória. A vitória nos problemas que nós enfrentamos, especialmente problemas espirituais, provações e tentações, a vitória não vem por nós mesmos, pela nossa força. A vitória, ela vem do Senhor. E é isso que nós precisamos aprender. Então, qual é o melhor lugar que nós poderemos ter para buscar a presença de Deus? O melhor lugar é aquele que você escolher e sabe que ali você está tranquilo, antes que todo mundo comece aquela agitação do dia, bate panela, colher, garfo, copo e essas coisas que acontecem, pela manhã, às vezes nas casas. Então você tem que fazer isso antes, para você estar tranquilo e o Espírito Santo falando à sua mente. Se você ainda não tem um lugar especial, procure a partir dessa semana, a partir de hoje, encontrar um lugar para você falar com Deus sem que ninguém venha interferir, venha tirar a sua atenção daquilo que você está fazendo. Talvez, quem sabe, você pode ter aí uma cadeira, uma poltrona perto da janela, quem sabe um cantinho silencioso ali, como eu já falei agora há pouco, ao ar livre, embaixo de uma árvore, no quintal da sua casa, ou quem sabe até mesmo na mesa da cozinha, antes de que as pessoas levantem, você meditar e orar, falar com Deus, ler a Bíblia, e você pode fazer isso em silêncio, sem ler em voz alta, sem estar ouvindo áudios em voz alta para não acordar as pessoas, porque nós temos também que ter o bom senso, nós não podemos estar acordando os outros que não querem ter a comunhão com Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte sem atrapalhar os outros. E deveremos fazer assim como que Maria, irmã de Marta, fez. Jesus chegou na casa deles, na casa de Lázaro, Maria e Marta. Marta ocupada com os afazeres, preparando as coisas para poder fazer o melhor para Jesus, e Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. E Marta, em determinado momento, ela falou assim: Senhor, fala com Maria para me ajudar aqui, eu estou trabalhando sozinha. E Jesus falou o quê? Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Isso está registrado em Lucas, capítulo 10, versos 39 a 42. Então nós não podemos também ficar o tempo todo, o dia todo, assentado aos pés de Jesus, e nem também trabalhando o dia todo, sem ter esse momento de comunhão. Então nós temos que ter equilíbrio. Nós precisamos trabalhar, fazer as coisas da casa, mas precisamos também tirar tempo para estar assentados aos pés de Jesus, para ouvir o que Ele tem para nos dizer através da sua palavra. E se por acaso algum dia não der para você fazer isso, não se desespere, porque isso pode acontecer. Um dia ou outro você não ter esse tempo. Aconteceu algum problema, mas não deixe se tornar hábito você ficar sem ter comunhão com Deus. Busque a presença de Deus cada dia. E no lugar que você escolher, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, como nós conhecemos muito bem aquele hino. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para continuar o estudo desta semana. E mais uma vez esperamos que o Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos ajudando, nos orientando, e que possamos estar sempre ouvindo a voz de Deus falar ao nosso coração. Que Deus nos abençoe.